É só que, esta é a primeira vez que alguém atravessa o véu de mana com um único olhar, ela admitiu, encarando-o com fascínio aberto. Para mim isso parece estranho, mas ao mesmo tempo completamente fascinante. Eu realmente quero saber qual é a sua classe. Então ela acrescentou depressa, tentando soar profissional, do ponto de vista acadêmico, claro. Entendo, respondeu Grandfell Claudiarpeus Romeu com total indiferença. E de fato, o mago que lançou isso merece algum elogio. Eu apenas atravessei por um golpe de sorte. Ele disse isso de um jeito tão casual que soou quase ofensivo, então seguiu em frente com as duas mãos nos bolsos. Por dentro, a consciência humana de Lioisiel sorriu sozinho. Pensar que eu atravessei uma parede mágica como se não fosse nada. Meu poder mágico já deve estar acima de 1000 agora, né? Ele já tinha um plano mais ou menos pronto. Tudo o que faltava agora era que seus status de mana subissem além do limite que ele estava mirando. Então um toque de aviso ecoou silenciosamente na mente de Grandfell Claudiarpeus Romeu, nítido e repentino, como se o próprio mundo tivesse acabado de reconhecer sua chegada. Destino alcançado. Ele empurrou os portões dourados e radiantes à sua frente, e a visão além dele superou qualquer expectativa. Verdadeiramente magnífico, murmurou. Grandfell Claudiarpeus Romeu estava naquele ponto elevado como um rei observando o próprio domínio. Abaixo dele, um jovem estava em pé sobre um púlpito cercado por pedra esmeralda que pulsava com uma energia vívida, quase viva. Uma voz retumbante ecoou pelo salão e imediatamente chamou a atenção de todos. Bem-vindos ao encontro da elite intelectual, declarou, grandiosa e ressonante o bastante para fazer até o ar parecer mais pesado. Ao redor dele, a multidão soltou suspiros de puro espanto, de boca aberta diante do espetáculo diante de seus olhos. Ao lado de Grandfell, a garota deu um passo à frente com os olhos brilhando e sem esconder a empolgação, puxando de leve a manga dele como se mal conseguisse se conter. Mas então a atmosfera se despedaçou. Gritos repentinos explodiram de vários cantos do salão enquanto a magia cerimonial se ativava violentamente. Chamas rugiram atrás dos civis, e o pânico se espalhou num instante. Algumas pessoas arriscavam a própria vida só para filmar o caos, enquanto outras se agarravam umas às outras em terror. Desde que o mundo de Arcana se fundiu com a realidade, os NPCs já não eram mais simples dados numa tela. Eles eram seres vivos, respirando de verdade. E no coração da cidadela imponente, Marcelo carregava uma expressão exausta, tão fria e severa que parecia capaz de congelar o sangue de qualquer um. Mesmo assim, só a presença dele já carregava um peso esmagador, daquele tipo que faz uma sala inteira cair em silêncio por instinto. Ele era o chefe dos magos mais jovem, o sucessor de rumores da verdadeira magia, uma figura cujo nome sozinho já inspirava medo, respeito e especulações sem fim. Lord Marcelo, murmurou o mago com reverência, enquanto Jesse apoiava o queixo em uma mão com o tédio estampado no rosto. Marcelo era um gênio certificado, um homem que sempre dominava essas conferências ao apresentar teorias revolucionárias para explicar como esse mundo torto e quebrado agora funcionava. Jesse soltou um suspiro seco e sem vida. Então, de repente, o chapéu pontudo em cima da cabeça dela se jogou para trás como se tivesse se ofendido pela dona. Peça desculpas agora mesmo, latiu o chapéu. Você não me ouviu explicando quão grandioso é Lord Marcelo? Como ousa chamar a sabedoria dele de chata? Jesse enrolou uma mecha solta de cabelo no dedo, completamente sem se impressionar. Como é que eu vou saber? Eu tô morrendo de tédio e quase dormindo. Além disso, ver para crer, né? O discurso dele é ainda mais sem graça do que as aulas. Em pé no púlpito, Marcelo baixou os olhos para o pergaminho mágico em sua mão e continuou com voz firme. Para muitos de vocês, isso talvez pareça nada além de uma discussão sobre habilidades, exploração, interferência, operação. Termos pelos quais imagino que a maioria de vocês se importe muito pouco. Então o olhar dele se afiou e se fixou numa figura específica na multidão. Ainda assim, minha aluna, estar aqui, no topo do conhecimento, é a maior honra que um mago pode alcançar. Jesse soltou um deboche baixinho. Quem decidiu isso? Pensou. Se isso não fosse uma quest obrigatória, eu nunca pisaria neste lugar.
Uma voz suave ao lado dela sussurrou: Você está entediada? A pergunta veio na hora exata, cortando o tédio dela com um timing curioso. Ignorando os murmúrios da plateia, Marcelo continuou. Por vários motivos, a Magic Tower convocou os maiores aventureiros do mundo. É uma cena digna de qualquer mana recap. A voz dele ficou mais solene. Não é apenas o fluxo de mana que está mudando. Estamos sentindo um choque de visões de mundo, ou, como vocês viajantes chamam nesta era de leveling mana, uma atualização. Com essas palavras, um silêncio limpo caiu sobre o salão. Até Jesse, que estava morrendo de tédio um momento antes, levantou a cabeça surpresa. Marcelo continuou: Vocês, viajantes, não conhecem nossa magia, assim como nós um dia tivemos dificuldade para entender sua ciência e tecnologia. E ainda assim, de agora em diante, devemos seguir o mesmo caminho. Precisamos encontrar harmonia se quisermos restaurar a paz neste mundo caótico. Enquanto falava, mana explodiu das pontas dos dedos dele, espalhando luzes brilhantes e deslumbrantes pelo salão como estrelas vivas. Assim, este discurso trata da sua chamada ciência, declarou Marcelo. Eu vi na sua tecnologia a possibilidade de evolução mágica. Um murmúrio baixo se espalhou pelo salão na mesma hora. As pessoas trocaram olhares confusos. Ciência? Magia fundida com ciência? A ideia em si parecia impossível, mas ninguém podia negar a seriedade na voz dele. Então um poder bruto explodiu das mãos de Marcelo. Mana carmesim girou violentamente ao redor dele enquanto ele encarava uma bola de fogo se formando e dizia uma única palavra. Fusion. A esfera pulsava com um brilho instável. Esse é o nome desta nova fórmula, uma fireball avançada nascida da união entre artes arcanas e teoria científica. No entanto, continuou Marcelo, precisamos agir com extrema cautela. Quando dois conceitos opostos como magia e ciência colidem, ninguém consegue prever completamente os efeitos colaterais catastróficos que podem surgir. A plateia ficou ali, atônita, tentando processar o que acabará de ouvir. O chapéu de Jesse pareceu mergulhar em pensamentos. O chefe dos magos realmente inventou algo assim? Enquanto isso, os lábios da jovem bruxa lentamente se curvaram num sorriso de canto. Agora sim isso ficou interessante, pensou Jesse enfim, finalmente saindo do tédio. A expressão de Marcelo ficou ainda mais dura quando ele disse: Precisamos de aventureiros capazes de compreender os dois mundos. Sussurros imediatamente varreram o salão como vento passando por folhas secas. Isso é uma quest? Tem que ser uma quest escondida, né? Quests assim são lendárias hoje em dia. As recompensas devem ser absurdas. Espera, então por que a janela do sistema não apareceu? Tem algum requisito oculto? A empolgação e a ganância se espalharam quase tão rápido quanto a confusão. Marcelo examinou lentamente a sala, seus olhos afiados passando pelos aventureiros reunidos um a um. Alguma pergunta? Ele perguntou. As palavras eram simples, mas a pressão por trás delas era impossível de ignorar. Grandfel Claude Arpeus Romeu levantou a mão sem hesitar, e só esse movimento já dominou a atenção do salão inteiro, como se ele tivesse todo o direito do mundo de interromper o chefe dos magos. Tiff Magé, ele disse com uma voz fria e estável, esse seu novo conceito parece totalmente redundante. Como pretende justificar uma falha tão óbvia? Marcelo congelou por um brevíssimo momento, claramente pego de surpresa pela franqueza do desafio. A multidão inteira soltou um suspiro coletivo, e o som se espalhou pelo enorme salão numa onda de incredulidade. O que? Ele tá mesmo desafiando o Tower Master? Alguém sussurrou. Não, é pior do que isso. Será que ele ao menos entende a teoria o bastante para criticar? Jesse se virou com os olhos arregalados. Ah, é aquele homem com a mana estranha, ela percebeu na hora. Ele também está aqui, murmurou baixinho. Os anciãos ali perto tremeram visivelmente. Marcelo era famoso como a víbora da Magic Tower. Provocá-lo normalmente era o mesmo que assinar sua própria sentença de morte. Quando ele ficava insatisfeito, as consequências raramente eram leves. Murmúrios nervosos encheram o ar enquanto o rosto de Marcelo escurecia pouco a pouco.
A propósito, quem é esse cara? Nunca vi ele antes, murmurou alguém da multidão. Parecia que um holofote tinha caído de repente só sobre Grandfel Claudiarpeus Romeu, sua figura alta permanecendo firme, de braços cruzados, completamente inabalável sob incontáveis olhares. A voz de Marcelo desceu um tom inteiro, baixa e perigosa, daquele tipo que fazia todo mundo prender a respiração por instinto. Pode explicar por que você acredita nisso? Marcelo perguntou, com a voz baixa, mas firme. A tensão no salão ficou tão pesada que parecia afiado bastante para cortar a pele, e por um momento, até o próprio ar pareceu se recusar a se mover. Todo mundo prendeu a respiração ao mesmo tempo. Ninguém ousou interromper. Como ele responderia? Será que o chefe dos magos estava mesmo levando aquilo a sério? Grandfel Claudiarpeus Romeu respondeu friamente, sem o menor sinal de hesitação. Simples. Eu não sinto nenhuma harmonia entre os dois. Ele estendeu lentamente uma das mãos em direção ao púlpito, calmo e seguro. Magia e ciência são forças opostas na essência. Se você forçá-las dentro de um mesmo recipiente, a dissonância é inevitável. E no momento em que essa discórdia começa, sobrecarga e rejeição vêm logo em seguida. Então, em um único instante chocante, ele reproduziu exatamente o mesmo feitiço que Marcelo havia conjurado poucos momentos antes. Eu já vi esse tipo de colisão antes, ele disse num tom estável, com o olhar fixo no feitiço girando. O choque entre skill e feitiçaria não é novidade para mim. Marcelo ficou completamente imóvel, quase paralisado onde estava. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente pareceu ficar em branco diante da força absurda da incredulidade. Impossível, pensou Marcelo. Como ele reproduziu com tanta facilidade um feitiço que levou meses para eu refinar e dominar? Ele tinha percebido a instabilidade no fluxo de mana quase imediatamente. Ao redor deles, a multidão explodiu em sussurros atônitos. Esse encantamento é quase idêntico ao de Marcelo. Não, nem quase. É igualzinho. Espera aí. Esse rosto parece familiar de algum jeito. Grandfel Claudiarpeus Romeu olhou para Fireball tremulando na palma da mão, e um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Bem nessa hora, um grito cortou o salão. Espera, aquele não é o Lio Isiol. Grandfel ignorou toda a comoção e continuou calmamente. Você afirma que a mana interna estabiliza o processo de convergência. Essa teoria está incompleta. Mesmo assim, ele olhou de novo para o feitiço. Os resultados em si são inegavelmente poderosos. Por dentro, Lio Isiol hesitou por uma fração de segundo. Eu realmente devo copiar o feitiço assinatura do Marcelo bem na frente de todo mundo? Isso aqui consome mana de um jeito absurdo. Mas com o meu circuito interno de energia, a eficiência é ridícula de tão alta. Ao redor dele, dúvida e reconhecimento se espalhavam entre os presentes como ondas na água. É ele mesmo. Esse é definitivamente o Lio Isiol. A expressão de Marcelo escureceu antes que ele finalmente quebrasse o silêncio. Sua voz ecoou pelo salão com um peso deliberado. Lio Isiol, escute com atenção o que eu vou dizer agora. Então, com uma dignidade solene, o arquimago colocou uma mão sobre o peito. O gesto era formal, respeitoso e tão inesperado que fez a sala inteira congelar de novo. Eu convido você, declarou Marcelo, a se juntar a mim para desvendar os mistérios deste domínio. O tom dele era sincero e sério, como se não estivesse fazendo apenas um convite, mas dando o primeiro passo de algo muito maior. Jim. Uma janela do sistema brilhou diante dos olhos dele. Hidden Quest, Marcellus Fusion Magic Research. O Tower Master busca sua ajuda para transcender os limites da arte arcana. Era aquele tipo de situação clássica que qualquer um reconheceria em uma história de Leveren Mana. Recusar. Aceitar. Grandfel Claudiarpeus Romeu aceitou sem nenhum batimento de hesitação. Foi meu encantamento modificado que ativou toda essa sequência? Ele pensou na mesma hora. Um brilho astuto se acentuou em seus olhos. Vir até aqui foi, sem dúvida, a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Um sorriso arrogante se espalhou pelo rosto dele, transbordando pura soberba aristocrática,
e a multidão ao redor recuou por instinto ao ver aquilo. Olha esse sorriso distorcido, alguém murmurou nervosamente na multidão. Ele realmente acha que tudo isso é algum tipo de brincadeira. Será que ele não tem vergonha nenhuma mesmo? Outra voz sussurrou, incrédula. Enquanto isso, longe da tensão sufocante do salão, ondas azuladas batiam contra as areias claras de Yusra Island, e a praia impecável daquele paraíso tropical brilhava sob o sol. Uma garota deslumbrante se espreguiçou preguiçosamente sob a luz do sol e gritou, cheia de empolgação, Lioisiol, isso aqui não parece exatamente os gráficos do jogo? Sério, eu não vejo a hora de começarem as raids. Então ela riu sozinha e completou, af, eu devia ter trazido meu biquíni para isso. Lioisiol se virou na hora e rangeu os dentes como um bicho selvagem diante do absurdo total daquela atitude. Nós estamos aqui para a guerra, não para algum concurso de roupa de banho, ele disparou, irritado. Mas mesmo enquanto dizia isso, a praia ao redor deles já estava lotada e tomada de gente. Tinha gente demais. Players e turistas estavam tratando a expedição como se fosse um pacote de férias ridículo, e não uma descida rumo ao perigo. A garota de cabelo rosa só riu e deu um beijo brincalhão na bochecha de Lioisiol, claramente se divertindo com a irritação dele. Por que você tá sempre tão rabugento, Lioisiol? Você fica até fofo quando tá bravo, ela provocou, soltando uma risadinha travessa. Lioisiol respondeu apenas com um rosnado baixo e frustrado. Você perdeu completamente a noção, ele latiu. Perto dali, um homem loiro observava os dois com admiração evidente. Ela tem coragem, ele disse baixinho. Outro aventureiro entrou na conversa, surpreso. Tá, eu já esperava as Triamers influencers por aqui. Mas moradores de Kena de verdade? Isso é novidade. Moradores, alguém repetiu. Quer dizer que os NPCs também vão se mobilizar. E, assim, uma pressão pesada caiu sobre a área. Figuras gigantes começaram a avançar, e cada passo parecia um aviso tremendo o chão. Na frente vinha Noise of the Lioisiol Knights, um desastre ambulante em forma humana, liderando o avanço com uma presença esmagadora. Eles vieram mesmo, alguém murmurou. Mais ao lado, um homem corpulento se apoiou em uma palmeira, estreitando os olhos enquanto observava a força que se aproximava com cautela crescente. Então até o Dark Mercenary Corp sentiu o cheiro do saque, ele disse sombriamente. Então o olhar dele mudou de direção. E olha lá, o Explorers Alliance também chegou. Um por um, grupos poderosos estavam se reunindo ao redor da ilha como abutres cercando uma presa recém-caída. A garota de cabelo rosa de repente pulou nas costas de Lioisiol como se tudo aquilo ainda fosse algum tipo de jogo. Claro que eles vieram, ela disse alegremente. The Island of Terror é a zona mais quente de Kena agora. Lioisiol soltou um grunhido áspero. Mesmo se você ignorar os testes da fenda, esses idiotas estão todos aqui porque querem provar o desespero pelo qual essa ilha é famosa. Os olhos dele se acenderam de irritação enquanto ela continuava agarrada nele. Ai, ei, sai logo de cima. Então outro pensamento atingiu sua cabeça. A gente vai mesmo ter que lutar contra os NPCs também. Ring, ring. Uma chamada entrou de repente. Lioisiol olhou para o aparelho de comunicação. Ah, é a nossa pequena explosiva da equipe, ele murmurou. Sem perder tempo, ele atendeu a chamada e levou o aparelho ao ouvido. Um grito ensurdecedor explodiu nos ouvidos dele com tanta força que quase o fez afastar o aparelho. Chefe! O torneio acabou, e foi lendário. O Lioisiol fez uma loucura absurda. Ele falou na cara do arquimago que a fórmula dele era lixo. Lioisiol caiu na gargalhada. O quê? A voz do outro lado continuou, sem nem respirar direito. Ele desafiou o Tower Master da Magic Tower na frente de todo mundo. Lioisiol segurou a barriga, rindo tanto que já estava quase histérico. Aquele lunático quer morrer, ele disse entre risadas. A garota de cabelo rosa escorregou das costas dele e fez um biquinho com falsa inocência. Eu sabia que você ainda guardava rancor dele. Isso até que é fofo. Uma das pessoas ali perto estremeceu visivelmente com a energia estranha entre os dois.
Ela é assustadora, sussurrou a pessoa. Liu Xiao enxugou uma lágrima do canto do olho e perguntou, ainda sorrindo, então o que aconteceu depois? O arquimago transformou ele em um monte de cinzas? Não, e essa é a parte mais insana, veio a resposta. Marcelo admitiu que estava errado. Ele realmente se curvou diante do Liu Xiao. Depois ainda deu para ele uma hidden quest. Os fóruns estão explodindo por causa disso agora. Virou um verdadeiro momento de mana recap. O quê? Liu Xiao rugiu, incrédulo. Impossível. Enquanto isso, longe da praia e de todo o caos, no silêncio do escritório do Tower Master, Grandfell Claudiarpeus Romeu analisava calmamente um documento aberto à sua frente. Marcelo falou em voz baixa e controlada. Se você precisar de qualquer recurso para nossa pesquisa, basta fazer uma lista. A Magic Tower e tudo o que existe nela estão à sua disposição. A oferta era tão generosa que parecia quase irreal. Por dentro, Liu Xiao entrou em pânico na mesma hora. Ele tá falando sério? Será que eu forcei um pouco demais no blefe dessa vez? Mas por fora, ele continuou com a imagem perfeita de compostura nobre, sem deixar nem a menor rachadura aparecer no rosto. Qualquer coisa que eu quiser? Isso aqui é jackpot, ele pensou. Mesmo assim, manteve a expressão fria e elegante. Muito bem, ele disse. Então eu preciso desses artefatos imediatamente. O tom dele saiu suave, controlado e descaradamente confiante. No último andar da Magic Tower, Marcelo estava diante dos 3 anciãos supremos. A sala era solene e antiga, envolta num tipo de autoridade que fazia até prodígios se sentirem pequenos. Ele se curvou profundamente, sem resistir. Os senhores me chamaram, High Mages, ele disse, com respeito na voz, embora já houvesse um traço de tensão por baixo dela. Um dos anciãos finalmente falou, com uma voz áspera e pesada como pedra sendo arrastada. Marcelo, nossa estrela em ascensão, as palavras soaram quase como elogio, mas o frio por trás delas deixava o verdadeiro sentido bem claro. Rumores chegaram até nós, continuou o ancião. Você pretende conduzir uma pesquisa sagrada, com um mero aventureiro. A Magic Tower não se envolve nos assuntos dos players. O desprezo dele pela ideia era óbvio e impossível de ignorar. Você violou algumas das nossas leis mais antigas, outro ancião disse friamente. Por que um mago do seu nível se rebaixaria tanto? Marcelo aceitou a repreensão sem interromper, mas seus olhos permaneceram firmes e claros, recusando-se a se curvar. O viajante Liu Xiao possui um entendimento profundo do arcano, respondeu Marcelo com firmeza. E a capacidade de mana dele rivaliza com números encontrados apenas em lendas. Nesta era de caos, os talentos dele não são apenas convenientes. Eles são essenciais para a sobrevivência deste mundo, concluiu Marcelo, com a voz ganhando força. Não podemos continuar presos a tradições arcaicas enquanto o mundo queima ao nosso redor. Silêncio, um dos anciãos cortou bruscamente antes que ele pudesse continuar. Magos verdadeiros trilham sozinhos o caminho do conhecimento, declarou o ancião. Nós carregamos o peso das nossas próprias descobertas e o fardo dos nossos próprios fracassos. Você é um estudioso da Tower. Você sabe disso. Você conhece o preço do orgulho, o ancião continuou. Vamos respeitar sua decisão tola, mas entenda isso muito bem, só você vai carregar as consequências das ações desse forasteiro. O aviso caiu com o peso de uma sentença. Marcelo, permaneça em silêncio. Não falaremos mais sobre isso. Por agora, retire-se. A ordem foi absoluta. Quando as portas pesadas se fecharam atrás dele com um eco profundo, a expressão de Marcelo foi escurecendo aos poucos. Malditos fósseis, ele murmurou por baixo da respiração, deixando as palavras escaparem com amargura contida. Sempre pregando responsabilidade. Idiotas cegos, afundando na própria arrogância enquanto se agarram a ideais mortos, Marcelo cuspiu por dentro. Será que eles ainda entendem o que responsabilidade significa? Até quando a Magic Tower vai continuar se escondendo nas sombras enquanto o mundo desmorona? Por fim, ele se jogou em um canto isolado e soltou um suspiro longo e pesado. Marcelo!
Cleo apareceu com um sorriso brilhante e ansioso, carregando uma pilha de documentos nos braços, com uma animação quase absurda comparada ao humor dele. Ele se virou, claramente surpreso ao vê-la ali. Cleo? O que você está fazendo aqui? Cleo se endireitou na mesma hora. Eu reuni os artefatos que Liu Xiao pediu. Eu estava justamente indo entregá-los pessoalmente. Os olhos de Marcelo se estreitaram bem de leve. Então ele estendeu a mão em direção a ela. É mesmo? Então me entregue. Eu mesmo vou levar. Cleo piscou, confusa. Hã? Mas eu posso cuidar disso, meu lorde. Você já está ocupada demais para ficar correndo com entregas, ela acrescentou rapidamente. A voz de Marcelo ficou mais baixa. Eu já estava me preparando para sair mesmo. Há algumas coisas que eu quero verificar pessoalmente. Cleo se endireitou na hora. Ah, claro. Entendido. Aqui está, ela disse, entregando tudo com cuidado. Corte para a Grand Library. Grandfell Claude Arpeus Romeu estava sentado em elegante silêncio, virando as páginas de um tomo antigo uma a uma, como se o caos do mundo não pudesse tocá-lo enquanto ele lia. Marcelo se aproximou em silêncio calculado e colocou os itens com cuidado sobre a mesa de mogno polido. A madeira nobre refletia um brilho discreto sob a luz, e a forma como ele organizou tudo fez aquilo parecer menos uma entrega e mais uma oferenda feita com respeito genuíno. Os itens que você pediu chegaram, Liu Xiao. Diante dele estavam vários grimoires empilhados com cuidado, junto de uma caixa de joias tão refinada que parecia digna de um tesouro real. Marcelo explicou em voz calma, esses são artefatos especialmente selecionados para regeneração de mana. The Tome of Glacial Winds, Marcelo disse primeiro, apresentando o item com cuidado. Nível do item 550. Mesmo num simples olhar, o livro antigo irradiava um poder frio e refinado que deixava claro que aquilo não era um artefato comum. Ele restaura 50% da mana consumida ao conjurar feitiços de atributo gelo. Em seguida, Essence of the Sunfire, nível 600, que recupera 20% da mana para atributos de fogo. E por último, Forbidden Knowledge, nível 590. A alma de Liu Xiao praticamente gritou em choque diante da qualidade absurda daquela seleção, mas o rosto de Grandfell Claude Arpeus Romeu permaneceu totalmente inexpressivo, frio e ilegível como sempre. Também incluí os grimoires que você pediu especificamente, continuou Marcelo, num tom cuidadoso e respeitoso. Então ele olhou diretamente para ele e perguntou, diga honestamente, essa seleção atende aos seus padrões? Traveler Liu Xiao, Marcelo esperou. Grandfell não disse nada de início. Mas, lá no fundo, um pensamento continuava rondando sua mente. Isso aqui é realmente bom o bastante? Cerrando uma das mãos lentamente, ele abaixou o olhar para a mesa e enfim declarou, Chief Magé, os artefatos que você trouxe. De fato são apropriados para minha estatura atual. Ele soltou essa frase com uma arrogância tão controlada que aquilo soou completamente natural vindo dele, como se qualquer coisa inferior já fosse indigna desde o começo. Em sua mão repousava o Tirof de Sangod, um tesouro de rank único. Mesmo sem examiná-lo por completo, o artefato carregava uma presença tão forte que seu valor ficava óbvio no instante em que alguém colocava os olhos nele. Mas havia um problema esmagador, a restrição do item exigia o absurdo nível 620. A expressão de Grandfell não mudou nem um pouco, mas por dentro Liu Xiao estava suando frio por causa do Marcelo. O único motivo de ele ter falado com tanta confiança era porque seu próprio nível miserável ainda era só 134. Marcelo, porém, entendeu tudo completamente errado e soltou um suspiro longo e pesado. Minhas desculpas, ele disse com sinceridade. Parece que eu subestimei gravemente seu discernimento. Em vez de ficar constrangido, ele pareceu ainda mais convencido da profundidade de Liu Xiao. Na própria cabeça, Liu Xiao gritava, você tá pensando demais, velho. Só me dá alguma coisa que eu realmente consiga equipar. Mas Marcelo continuou falando. Quando você pediu um item que ajudasse na recuperação de mana, eu tinha pouca esperança de encontrar uma combinação perfeita. Ainda assim, parece que sua percepção vai mais fundo do que eu imaginei.
Você já sabia que esse artefato existia. Com isso, ele apresentou o Staff of Verdant Wisdom. Rank único. Nível requerido, 100, explicou Marcelo. Seu efeito é simples, mas excepcional. No instante em que você conjura um feitiço, ele restaura imediatamente 10% da mana consumida. Só a descrição já fazia aquilo parecer absurdamente útil. Um breve silêncio caiu entre os dois quando Grandfell estendeu a mão e segurou o cajado. Por fora ele continuava tão composto quanto uma estátua, mas por dentro Leoziol estava praticamente dançando de felicidade e se segurando para não gritar de vitória. Recuperação de 10% de mana em cada feitiço. Sem cooldown, sem pegadinha, sem atraso. Era quebrado demais. Se a vida fosse sempre tão simples assim, eu teria pego isso sem pensar duas vezes, pensou Leoziol. Então Grandfell ergueu os olhos para Marcelo e disse num tom calmo e decisivo, ficarei com este. Marcelo colocou uma mão sobre o peito e se curvou profundamente mais uma vez. No momento em que você percebeu a dissonância no meu encantamento, eu entendi que você era extraordinário. Mas eu jamais imaginei que seu conhecimento alcançasse até esse artefato esquecido. Havia admiração genuína em sua voz. Mais uma vez, é uma honra trilhar esse caminho ao seu lado. O rosto de Grandfell continuou preso naquela imobilidade nobre, enquanto Leoziol, por baixo de tudo isso, só encarava o graveto em sua mão com curiosidade sincera. Isso realmente parece só um galho, pensou Leoziol. Mas esse negócio é sério mesmo, tão apelão assim? A aparência simples do cajado só fazia aquele efeito ridículo parecer ainda mais irreal. No entanto, continuou Marcelo, com a expressão ficando mais séria, eu não posso começar minha pesquisa imediatamente. Não depois de você ter apontado uma falha tão crítica na lógica da minha fórmula. Nesse momento, uma janela holográfica do sistema surgiu diante deles, fria e nítida. Status, calibrando. A quest relacionada à fusão entre magia e ciência de Marcelo tinha sido suspensa temporariamente. Por favor, aguarde meu chamado, disse Marcelo com respeito. Leoziol entendeu na hora. Ah, então é assim. Eu tô preso por tempo até a próxima quest principal do cenário desbloquear. Prendendo o artefato com cuidado ao casaco, Grandfell disse, aguardarei o dia em que você aperfeiçoará a sua arte. Marcelo abaixou levemente a cabeça. Agradeço pela sua paciência. Mas, no coração dele, o mago pensava algo muito mais intenso. Aventureiro Leoziol, realmente um talento sem igual desta era. Por um breve momento, pareceu que um entendimento silencioso passou entre os dois, sem que nenhum dos lados precisasse explicar aquilo em voz alta. Grandfell fechou os olhos e falou em voz solene, pesada de dignidade. Se unirmos nossos esforços, então talvez realmente tenhamos o poder de reescrever as próprias leis da magia moderna. Mas, por dentro, Leoziol estava dando um baita joinha mental. Equipamento grátis realmente é o melhor equipamento. Marcelo, você é o MVP. E assim, a cena mudou mais uma vez. Sejam bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Vocês estão assistindo a Kong TV. Aqui é o Kong. Graças à transmissão das cenas de combate de Leoziol, o canal tinha explodido em popularidade e agora estava com impressionantes 20.000 espectadores simultâneos, todos famintos por mais. Mas o chat ao vivo continuava martelando a mesma pergunta sem parar, tão rápido que quase cobria a tela inteira. Onde ele está? Para onde Leoziol foi? Devolvam o nosso lindo Leoziol, os espectadores salmavam sem vergonha nenhuma. Enquanto as pessoas continuavam atravessando o Warp Gate ao fundo, a expectativa ficava cada vez mais pesada no ar. Com certeza a estrela do momento apareceria logo. Sentindo o público ficar mais inquieto a cada segundo, Kong fez o melhor que podia para acalmar a live. Gente, calma. Vocês sabem que o protagonista sempre aparece com atraso estiloso. Não vão ficar impacientes comigo. Eu vou continuar aqui até Leoziol aparecer. Mas então o enquadramento foi tomado de repente. Um homem de rabo de cavalo e máscara entrou na cena, irradiando um tipo de ameaça que mudou o clima na mesma hora. O chat explodiu.
Uma parte dos espectadores o reconheceu imediatamente e começou a somar o nome dele em choque. Era Kinver, uma das supernovas em ascensão, um player cujo nome vinha se espalhando com velocidade perigosa recentemente. Outros ficaram muito menos impressionados. Kinver? Aquele lixo. Como ele ousa invadir a stream do Lee Oizio? Some daqui. O chat ficou venenoso em segundos, enchendo a tela com hostilidade pura e desprezo aberto. Os olhos de Kinver tremeram de fúria ao ler as reações. Aquele maldito Lee Oizio, ele pensou sombriamente. Será que ele nunca cansa de arrumar confusão por onde passa? Desde que o jogo Arcana se fundiu com a realidade, as supernovas surgiram como uma nova classe de predadores de elite. Eles eram escaladores impiedosos, o tipo de gente que faria qualquer coisa por poder, fama ou vantagem. E entre eles, Kinver era considerado um dos piores. Os rumores sobre sua brutalidade tinham se espalhado por toda parte, e muita gente sussurrava que ele estava ligado a um rastro de players desaparecidos. Nada disso tinha sido provado de forma definitiva, mas as histórias nunca paravam. Nesse mundo de Leveling Mana, os relatos de Kinver caçando outros players como presas tinham se tornado assustadoramente comuns, repetidos tantas vezes que praticamente todo mundo já tinha ouvido falar. E agora, pelo clima no ar, ele tinha colocado Lee Oizio na mira. Antes de sair andando, ele se inclinou em direção à câmera e falou com uma voz pingando malícia. Passe um recado para aquele Lee Oizio por mim, ele disse. Diga o seguinte, fama demais pode acabar matando um homem. Kong, apesar de toda a sua lealdade barulhenta de fã, arregou na mesma hora diante daquele lunático. Tá bom. Eu vou dizer, respondeu, visivelmente abalado. Assim que o assassino saiu do enquadramento, o chat voltou a explodir no caos. Por que ele ainda não chegou? Talvez esteja com medo. Será que ele está evitando as supernovas porque sabe que vai ser atacado no instante em que aparecer? O tom mudou rápido e ficou feio. Deve ser isso mesmo, as pessoas começaram a dizer. Num instante, a narrativa virou. Agora o rumor que corria pela live era de que Lee Oizio era covarde demais até para pisar em Yusha Island. Kong finalmente perdeu a paciência e gritou direto para a câmera, sem aguentar mais tanta difamação. Vocês estão completamente errados. Lee Oizio não liga para lixo desse tipo. Quando a hora certa chegar, ele vai aparecer. Eu confio naquele homem com a minha vida. A voz dele tremeu com convicção real, e dessa vez até o chat pareceu brevemente surpreso com o quanto ele soava sério. Enquanto isso, o tal protagonista no centro de toda essa confusão ainda estava em casa, largado sem a menor pressa, tomando chá como se o caos lá fora não tivesse absolutamente nada a ver com ele. Existe mesmo algum motivo para eu ir até esse lugar chamado Yusha? Murmurou Lee Oizio, largado no chão. Um momento depois, ele respondeu à própria pergunta sem nem hesitar. Não. Nenhum. Região de Yusha, The Island of Terror. No papel, parecia empolgante. Na prática, era uma armadilha mortal. O nível mínimo recomendado era 350, enquanto o próprio Lee Oizio estava ali no humilde nada impressionante nível 134. Mais importante ainda, os bônus da classe dele só funcionavam direito contra demônios. E Yusha Island não tinha nenhum. Em vez disso, o lugar estava cheio de Golden Sand Scorpions no nível 390, Venomous Sand Vipers no nível 400, Tartarugas Gigantes e Flying Thunder Tigers no nível 420. Era uma seleção de pesadelo do começo ao fim. Olha só esses níveis, ele murmurou, incrédulo. Que tipo de caçador de demônios sem cérebro iria upar lá? Se ele pisasse naquela praia agora, ele não perderia só uma luta. Ele seria apagado da existência. Se pelo menos tivesse alguns demônios por lá, eu até pensaria no assunto. Então, de uma vez, uma janela do sistema apareceu diante dele. Class Quest, The Origin. O véu se ergue, e o farol brilha. O último caçador de demônios deve iluminar um mundo envolto pelo mal. Fortaleça seu frágil recipiente. Tipo de quest, recorrente. Objetivo, investigar o grande pecado se manifestando em Yusha Island. A mensagem parecia pesada,
quase profética, e impossível de ignorar. Liuxiao piscou uma vez e depois ficou encarando a janela, incrédulo. Que porra é essa? A virada repentina foi tão absurda que, por um segundo, ele realmente achou que tinha lido errado. Os 7 pecados capitais: orgulho, preguiça, gula, inveja, ira, luxúria e ganância. As velhas palavras surgiram em sua mente uma após a outra, carregando um peso que ia muito além de um simples lore de jogo. Neste mundo, as entidades monstruosas que encarnavam esses vícios capitais eram conhecidas como os Great Sins. Eles não eram apenas inimigos poderosos. Eram seres catastróficos, o tipo de existência capaz de transformar regiões inteiras em desastres. Esse era um lore que Liuxiao lembrava claramente dos velhos tempos em que jogava Arcana, e agora o próprio sistema estava confirmando isso. Um daqueles seres aterrorizantes tinha aparecido em Yusa Island. E as implicações disso eram tudo, menos pequenas. A voz de Grandfell cortou seus pensamentos girando, afiada e decisiva como sempre. Antes, nos faltava um motivo, disse Grandfell. Agora, não temos mais nenhuma desculpa para permanecer aqui. As palavras dele caíram com um peso tão definitivo que discutir parecia inútil. No grande mana recap da própria vida dele, se um Great Sim realmente existia, então Grandfell só via um caminho diante de si. Era seu dever jurado caçá-lo e aniquilá-lo sem hesitação. Realmente não dava para discutir com uma lógica dessas. Infelizmente, ainda havia um problema enorme e ridículo. Yusra era uma ilha tropical escaldante, quente o suficiente para derreter uma pessoa viva, e Grandfell se recusava completamente a usar qualquer coisa que não fosse um terno formal de 3 peças. Corte para o oceano azul intenso e o som suave e interminável das ondas quebrando na praia, como se a própria ilha estivesse esperando em silêncio o caos começar. A multidão de streamers, turistas e curiosos soltou um suspiro coletivo, e os flashes das câmeras explodiram pela praia como pequenas explosões. Olha, ele realmente veio. Claro que veio. Um verdadeiro cavalheiro sempre cumpre sua palavra. Num instante, o clima mudou de uma empolgação casual para puro deslumbramento. Liuxiao estava em pé nas areias escaldantes de Yusra, alto e composto sob o sol tropical brutal. Ele levantou uma mão para proteger os olhos, com um rosto perfeitamente estoico, sem a menor rachadura na expressão. Mas lá no fundo, sua alma estava gritando. Tá tão absurdamente quente que eu tô derretendo vivo dentro desse terno. Então, no instante seguinte, o calor deixou de importar por completo. Um arrepio repentino desceu direto pela sua espinha. Ele abaixou lentamente o olhar para a própria mão no exato momento em que uma energia violeta escura começou a se enrolar ao redor da ilha como fumaça saindo de algum inferno enterrado. Uma presença ominosa tinha emergido, algo tão antinatural que a maioria das pessoas ao redor nem conseguia sentir. Skill passiva ativada, Natural Enemy. A reação veio na mesma hora, sem hesitação, como se a própria existência dele tivesse reconhecido uma ameaça antes mesmo da mente acompanhar. Toda a postura de Grandfell se enrijeceu. Cada instinto do corpo dele gritava o mesmo aviso sem parar. Perigo. Perigo de verdade. Não aquele tipo barulhento de problema que a ilha já tinha de sobra, mas algo mais fundo e muito pior. O que é isso? Ele pensou, com a mente ficando gelada. Esse poder monstruoso não faz sentido. Não é nem de longe comparável ao lixo comum que vaga por essa terra. Fosse o que fosse, aquilo estava em um nível completamente diferente. Eu consigo sentir, ele percebeu. Um abismo imenso de energia sombria está pulsando bem debaixo dos meus pés. Esta ilha não está apenas amaldiçoada. Não, parece mais que a própria ilha é o demônio. Ele encarou o matagal denso à frente enquanto um miasma negro parecia se enrolar ao redor dele como uma serpente sufocante, tocando seus sentidos em ondas grossas e venenosas. Se meus instintos estão certos, então minha skill passiva, Natural Enemy, deveria estar gritando por sangue agora mesmo. Grandfell Claudiarpeus Romeu deixou um sorriso lento e sinistro surgir em seus lábios, com os olhos brilhando com a alegria de um predador que acabou de sentir o cheiro de uma presa digna. Escondido debaixo dos meus pés? Que adorável! Seus demônios tolos estão praticamente implorando para serem esmagados.
Por dentro, porém, Liu Xiao estava babando pelos possíveis Luots. Enquanto mantinha aquela fachada nobre impecável, a cena cortou para a transmissão ao vivo de Van, que registrava fielmente cada segundo para o público. Vocês estão vendo isso agora, Van gritou na live, mal conseguindo se conter. O único e inigualável Liu Xiao finalmente entrou na zona da morte de Yusha Island. A voz dele falhou de tanta empolgação enquanto os espectadores invadiam a transmissão. O cinegrafista de cabelo laranja estava praticamente tremendo de animação. Chat, me digam que vocês estão vendo isso. Alguém recorta isso agora mesmo. E sério, esse cara nunca tira esse terno? Esse mana recap vai virar lenda. Onda de calor, tempestade, nevasca, tanto faz, ele nunca abandona o drip. E não, antes que alguém pergunte, isso aí não é tinta, família. Esse cabelo prateado é nobreza natural 100% de fábrica. Ele é real demais, murmurou Van, seguindo atrás dele com mais cuidado, com a voz quase virando um sussurro. Olha o jeito que ele se move. Cada passo é calculado, cada mudança de posição é precisa. Será que ele tá sentindo algum dano escondido? Ou tá prestes a lançar uma bomba tática nesses monstros? Até a forma como ele observava Liu Xiao fazia parecer que ele estava seguindo um mito, e não um homem. Grandfel Claudiarpeus Romeu olhou por cima do ombro, com um rosto brilhando de uma confiança absurda, quase divina. Mas dentro da cabeça dele, era pânico total. Eu entrei com toda essa pose, e agora eu tô realmente apavorado. Eu só preciso achar um mob fraco para bater antes de morrer aqui. A análise mental dele passou pelas ameaças ao redor. Golden Sand Cyclops nível 400, nem pensar. Jewel Turtle nível 400, tanque demais. Flash Thunder Tiger nível 420. Corre! Corre agora mesmo. Então, enfim, os olhos dele travaram em um alvo mais administrável. Golden Sand Scorpion nível 390. Perfeito. Um alvo bonzinho. Algo em que eu realmente posso bater sem ser vaporizado. Por fora, ele ainda parecia um executor gelado. Por dentro, tremi igual vara verde. Eu deixei aquelas ruínas me enganarem. Esqueci que esse lugar inteiro é uma zona de morte de alto nível. Ele fez uma careta, tentando desesperadamente manter a compostura intacta. É apenas um oponente um pouco mais forte, disse a si mesmo. Nada que mereça alarde. Enquanto isso, Van olhava para ele com os olhos brilhando de admiração. Certo, chat, deixe eu estabelecer as regras aqui. Eu só vou filmar Liu Xiao enquanto eu não atrapalhar o flow dele. No segundo em que ele parecer minimamente irritado, eu corto a transmissão. Aqui nessa live a gente respeita o rei. O chat explodiu em concordância. Protejam Liu Xiao a qualquer custo. Não seja notado, streamer. Eu literalmente engraxaria os sapatos dele. Se Grandfel Claudiarpeus Romeu ficar bravo, você tá acabado. Van estufou o peito, orgulhoso. Relaxem, gente. Eu sou basicamente um rogue furtivo agora. Às vezes as armadilhas de Dungeon nem ativam pra mim, Van se gabou. Então, no mesmo instante, Grandfel Claudiarpeus Romeu girou bruscamente quando seus sentidos dispararam. Uma enorme onda de intenção assassina explodiu do chão sob eles como uma arma enterrada se libertando. Van congelou no lugar. Que som foi esse? Ele sussurrou. Então um clang metálico cortou o ar, alto e violento o bastante para fazer todo mundo se sobressaltar. Um soldado com um rabo de cavalo laranja alto tinha interceptado a emboscada no último segundo possível, suas lâminas duplas colidindo contra alguma coisa monstruosa debaixo da terra. Ele atacou loucamente a criatura quando ela explodiu para fora do solo. É o líder da matilha. Essa desgraça perseguiu a gente até aqui. Archer, o que você tá fazendo? Atira nisso antes que a gente morra. Outro homem de cabelo laranja, esse com o cabelo bem repartido, ergueu seu cajado em total pânico. Eu não consigo travar a mira, ele gritou de volta. Tá brilhando demais. Eu não consigo ver direito para mirar. O reflexo tá me cegando, ele gritou. Eu não consigo mirar,
Droga, a gente tá mesmo impotente aqui. Então a besta surgiu por completo diante deles, majestosa e aterrorizante, avançando sob escamas azul-diamante cintilantes. Seus olhos carmesim queimavam com uma fúria assassina, e um rosnado baixo saiu de sua garganta com força suficiente para sacudir o próprio ar. Ela exibiu presas mais afiadas que lâminas de obsidiana. Um Flash Thunder Tiger nível 420. A violência daquele rugido lançou Van para trás como um boneco jogado por uma tempestade. Ele cobriu o rosto com um braço enquanto o chat ao vivo explodia em caos absoluto. Que coisa é essa? Flash Thunder Tiger. Se eu sobreviver, é melhor vocês mandarem doação. Um boss monster nível 420 apareceu na live. Nossa, esse rugido destruiu meu áudio. E naquele exato momento, o soldado foi lançado para trás e bateu direto em Grandfell Claudia Arpeus Romeu. O nobre franziu profundamente a testa e limpou o terno com irritação visível antes sequer de olhar direito para o homem. É exatamente por isso, ele disse friamente, que eu afirmei que não precisava de pare. Seus incompetentes só estão me atrapalhando. O soldado olhou para cima, ainda caído no chão, tremendo da cabeça aos pés. Oh, o que? Lioisiol. Sua voz saiu baixa e quebrada, como se ele não conseguisse acreditar no que estava vendo. A realização atingiu os dois como um caminhão em alta velocidade. Por um segundo, tudo o que conseguiram fazer foi encarar um ao outro, chocados com o absurdo da situação. O queixo do mago caiu completamente. Sem chance, ele murmurou. Isso não pode ser real. Por que uma superestrela dessa está no inferno como esse? O homem soltou, incrédulo. Enquanto isso, Grandfell Claudia Arpeus Romeu permaneceu perfeitamente estoico, como se não tivesse acabado de cair na pior situação possível. Eu também adoraria saber a resposta para isso, ele pensou com amargura. Eu vim para cá esperando uma salada de escorpião, e em vez disso o universo me serviu o boss mais forte da ilha inteira. Maravilha! A besta deu mais um passo, e sua aura assassina pressionou tanto que parecia que o próprio ar tinha ficado pesado. Essa coisa está só 10 níveis abaixo de Cona Escura, ele percebeu na hora. Fugir não é uma opção. Ela vai me caçar e me matar em segundos. Droga! Grandfell Claudia Arpeus Romeu ergueu lentamente uma das mãos, estreitando os olhos. Essa situação já tá ruim o bastante, e a luz do sol batendo nesse couro cristalino tá deixando tudo pior. Minha precisão tá um desastre. Eu não consigo ver direito. Então eu só preciso garantir que ela não consiga se mover. Ele estendeu a palma da mão, reunindo mana com foco repentino enquanto seu plano se formava num instante. Evasão não significa nada, ele disse friamente, se o alvo estiver paralisado. A lógica era simples, cruel e eficaz. Grandfell Claudia Arpeus Romeu prendeu a besta no lugar com uma força invisível e esmagadora, imobilizando-a como se o próprio ar tivesse virado correntes. Os soldados ali perto encaravam tudo em total incredulidade, chocados demais até para piscar. O que? Que tipo de magia é essa? Um deles soltou, com a voz fina de choque. Nenhum deles jamais tinha visto um controle tão absurdo assim. Grandfell Claudia Arpeus Romeu ergueu a mão mais uma vez, e acima dela se formou uma enorme esfera de fogo girando violentamente. Vamos testar, ele murmurou por dentro, o poder de fogo dessa lógica de leveling mana. O feitiço ficou mais quente, mais brilhante e mais instável a cada segundo. Fireball. Ele pronunciou a palavra com calma definitiva, como se estivesse assinando casualmente a sentença de morte da besta. A explosão que veio depois foi de escala bíblica. O fogo irrompeu para fora com um rugido, pintando a floresta ao redor com cores que pareciam menos natureza e mais o fim do mundo. Van só conseguiu ofegar, em puro choque. O que diabos acabou de acontecer? Ele gritou. O monstro desapareceu dentro de um vórtice de fogo carmesim, engolido por completo pela explosão antes que qualquer um pudesse processar direito o que estava vendo. A cena era ao mesmo tempo aterrorizante e linda, daquelas que as pessoas lembrariam pelo resto da vida. O chat corria tão rápido que virou um borrão impossível de ler. Isso é magia mesmo? Ele é algum tipo de lorde espiritual? Isso não parece skill normal nenhuma.
Liuziol agora é minha religião. Não estavam chamando ele de alquimista? KKK, esquece isso, ele claramente é um Destructionmancer. Grandfel Claudiarpeus Romeu abaixou lentamente a mão e fechou os olhos com a graça de um santo que tinha acabado de espantar uma mosca. Sistema. Você derrotou com sucesso Flash Thunder Tiger. Level Up. A criança interior de Grandfel Claudiarpeus Romeu começou a comemorar na mesma hora. Eu realmente peguei o last hit. O feitiço Fireball do Marcelo é ridiculamente apelão. E esse item que restaura 10% da minha mana a cada conjuração está completamente quebrado. O soldado de rabo de cavalo ficou congelado onde estava, com o cérebro visivelmente travando depois do que tinha acabado de ver. Isso é impossível, ele gaguejou. Ele acabou de dar one-shot num boss de nível 420. Até falar aquilo em voz alta soava ridículo. A cena saiu do campo de batalha queimado e foi para uma parte densa e exuberante da floresta, mais para o interior da ilha, onde o ar parecia pesado e a tensão não tinha diminuído nem um pouco. Um punho bateu com força no tronco de uma árvore. Droga! Uma janela do sistema identificou o homem furioso como Fred, espadachim rank 3 e Guild Master da Red Wolves. A frustração que saía dele era tão intensa que parecia quase física. Estamos aqui há horas, rosnou Fred. Se recuarmos agora, vamos parecer completos palhaços. Então ele latiu com a equipe exausta, com o mau humor rompendo até a umidade do ar. Ao lado dele estava outro elite da Red Wolves, um veterano rank 7 com olhar duro. Um membro da guilda deu um passo à frente, nervoso. Guild Master, eu recomendo fortemente que a gente reagrupe todas as equipes fragmentadas, disse o membro com cuidado, escolhendo cada palavra como se isso decidisse se ele viveria ou morreria. A gente tá sangrando aqui dentro, ele continuou. Até já surgiu um rumor de que a Silent Guild tá avançando direto pro centro com uma única força de ataque concentrada. Enquanto isso, nossas unidades espalhadas estão sendo destruídas por mobs de elite. A gente não tá avançando mais. Só tá perdendo gente. Fred rangeu os dentes. Eu sei, ele rebateu. Você acha que eu sou cego? Eu dividi nossas forças para maximizar o loot e impedir a Burke Guild de roubar o Fast Clear, admitiu Fred com amargura. Eu fiquei ganancioso. Essa é a verdade. Eu subestimei o quão absurdamente fortes os monstros de Yusra Island realmente são. Ele esfregou o queixo, engolindo o orgulho com esforço visível. Droga. Odeio dizer isso, mas você tá certo. Chama todo mundo de volta. Junta as equipes. Nesse momento, outro membro apareceu correndo com um celular na mão. Senhor, ligação da equipe do Oeste. O senhor precisa ouvir isso. Ele entregou o aparelho para Fred. Na tela, o mago de cabelo repartido parecia pálido, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Fred pressionou os dedos na têmpora e soltou o ar calma. Eu tô chamando todo mundo de volta, disse Fred. Estamos indo para a posição de vocês. Mas o mago interrompeu na mesma hora. Não. Não venham para cá. Nós já limpamos a rota. Fred piscou, confuso. O quê? Do que você tá falando? Explica direito. Como vocês limparam? Exigiu Fred. A voz do mago tremia com o choque que ainda não tinha passado. Foi Liuziol. Liuziol está aqui. Então a câmera mudou de ângulo e mostrou a floresta em chamas atrás dele, ainda brilhando com as consequências do que tinha acontecido. Ele já chegou, disse o mago, ainda parecendo incapaz de acreditar nas palavras saindo da própria boca. A mensagem caiu como um trovão, anunciando que o equilíbrio de Yusra Island já tinha começado a mudar. O rosto de Fred perdeu a cor na mesma hora. O nome o atingiu como um golpe no peito. Liuziol, aquele novato. O mesmo recém-chegado sobre quem todo mundo vinha cochichando. O que ele está fazendo aqui? Fred soltou, mal conseguindo esconder a incredulidade. Antes que alguém pudesse responder, outro subordinado entrou correndo no local, sem fôlego, segurando um tablet no alto com as mãos trêmulas. Senhor, isso é urgente, disse o homem,
com a voz apertada de pânico. Acabamos de receber um relatório dos participantes da conferência da Magic Tower. Ele apontou o dedo para a tela, forçando toda a atenção para os dados. Liu Xiao aceitou uma quest pessoal diretamente do Archage Marcelo. E além disso, ele se tornou o primeiro player da história a receber um laboratório privado dentro da Magic Tower. Fred ficou completamente imóvel. Um NPC tinha formado uma aliança pessoal com um player. Até então, ele tinha descartado os rumores como exagero da mídia, aquele tipo de hype absurdo de sempre. Mas o medo subindo devagar em seus olhos era real. Coloquem a equipe de análise na linha, ele ordenou com firmeza. Quero um dossiê completo sobre Liu Xiao imediatamente. Sua garganta ficou seca. Eles não estavam lidando com um simples novato talentoso. Estavam lidando com um monstro, alguém muito mais perigoso do que ele jamais tinha permitido imaginar. E, ao mesmo tempo, Liu Xiao estava ali, envolto em um brilho estranho e antinatural. Segurando o Azulstone com força na mão, ele soltou uma risada que não parecia em nada o grito triunfante de um herói. Era crua, gananciosa e honestamente constrangedora. Cristal puro de relâmpago. Rank do sistema, Unique. Era o material de craft da mais alta categoria conhecida pela humanidade, um tesouro tão raro que parecia quase irreal. Seu verdadeiro desempenho e eficiência, porém, só poderiam ser confirmados quando ele fosse realmente usado no processo de criação. Liu Xiao quase pulou do lugar, incapaz de conter a empolgação. Magnífico, ele soltou. Um material de rank unique, isso é absurdo. Por fora, Granfell apenas franziu a testa com sua expressão fria de sempre, mas por dentro seu coração praticamente dançava de alegria. Quem nesse mundo simplesmente tropeça em um material unique desses? Só um punhado minúsculo de artesãos lendários ousaria sequer sonhar em lidar com um tesouro assim do jeito certo. Se ele apresentasse isso à Magic Tower e dissesse calmamente, isso faz parte da minha pesquisa, a reação dele seria impagável. Só de pensar nisso, ele deixou escapar uma risadinha baixa de antecipação. Mas então, sem nenhum aviso, a expressão de Granfell endureceu e ele congelou. A atmosfera inteira mudou em um piscar de olhos. Uma escuridão esmagadora começou a se espalhar pela área, engolindo o espaço ao redor pouco a pouco. Que diabos é isso? A pergunta mal tinha se formado quando o pressentimento ruim já caiu sobre ele. Sua intuição aguçada gritou como um alarme dentro da cabeça. Um frio gelado desceu pela espinha, e cada nervo do seu corpo se enrijeceu ao mesmo tempo. Granfell encarou uma janela do sistema que surgiu de repente diante de seus olhos. Quest: investigar os 7 pecados capitais na ilha. Assustado, ele deu um passo involuntário para trás. Uma janela de Class Quest? Por que algo assim apareceria agora, exatamente neste momento? A terra soltou um gemido profundo e horrível sob seus pés. Granfell lutou para manter o equilíbrio enquanto o chão tremia violentamente, e bandos de pássaros dispararam para o céu, fugindo em terror cego. A interface do sistema mudou e se tingiu de um vermelho carmesim ameaçador e violento. Uma mensagem sombria apareceu nela. Yusra Island foi contaminada pela ganância.